A igreja não é para estar misturada com a cultura do mundo. A cultura do mundo não pode entrar na igreja. A igreja é o estandarte da verdade, é o sol da justiça. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não pode estar vestida com vestidos da cultura maligna, perversa, ideológica. As vestes da igreja como corpo de Cristo são brancas, resplandecentes, limpa, pura, santa. No momento em que a igreja se assemelha ao mundo, ela perde a sua essência, o seu enigma, o seu signo, a sua marca de igreja, e se torna um grupo social que usa algumas coisas do evangelho para se chamar igreja. Que o evangelho veio para, com a sua cultura divina, eterna, absoluta, confrontar a cultura produzida pelos homens, temporais, finitos e passageiros. No momento em que a cultura dos homens, as invenções dos homens, as modas dos homens influenciarem a igreja, essa igreja deixou de ser corpo de Cristo. Ela é um grupo social religioso, e religiosidade não é páreo para a espiritualidade. Religião é uma poeira seca que engasga, asfixia o ser humano. Mas espiritualidade é o óleo da graça, descendo, lubrificando a alma, restaurando o espírito, renovando o corpo para culto racional. Então esse evangelho veio para confrontar o modus operandi do cosmos, que é a administração do mundo. Este evangelho veio para confrontar e modular o modus vivendi do sujeito, seus hábitos, suas culturas, sua religiosidade. 2000 anos antes de Cristo, Deus começa seu processo de reconstrução do homem. Deus diz para Abraão: você precisa sair. Para mim fazer o que a humanidade precisa, você precisa sair. Sair de onde? De onde Deus estava mandando Abraão sair? Da cultura, da idolatria, do meio perverso. Saia. Gênesis 12. Sai da tua terra, geograficamente, a geopolítica. Sai da tua parentela, da consanguinidade que não quer obedecer, que não quer crer. Sai da casa de teu pai, um comerciante de idolatria. E eu vou te mostrar a nação que eu vou fazer. Então esta nação que ia ser feita através da fé de Abraão não tinha consanguinidade cultural, não tinha temporalidade habitual, não tinha idolatria cultual. É uma nova mentalidade, é uma nova modalidade. É o que o grego chama de metanoia, mudança de mente. Mas a ordem foi: saia. Se não sair, não tem graça. Se não sair, a bolha do reino de Deus não será constituída. Se não sair dos nossos conceitos, para se submeter ao conceito da normatização do evangelho, nós somos meros religiosos. É por essa razão que nós estamos cheios de pastores que roubam a igreja, estamos cheios de pastores que são popstar, estamos cheios de bispa, apóstolos que não tem nada na Bíblia. A Bíblia está sendo quebrada, desvirtuada. E como o povo não tem conhecimento, adere, absolve, engole tudo que é lhe dado. Recebi hoje um vídeo de um pastor novo que achei interessante. Ele disse: não tem povo mais fácil de ser enganado do que o povo evangélico. Gritou que Deus está falando, derramou óleo, todo mundo corre. E isto é a verdade, pura verdade. Segundo ponto: cerca de 500 anos depois, Deus começa o processo de institucionalizar esta nação. Veja o que está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que no ano de 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ziv, este é o mês segundo, começou-se a edificar a casa do Senhor. Nós estamos aí entre 1446 a 1290 a.C., o povo saindo do Egito. Observe que Deus manda primeiro Abraão sair da planície, da Mesopotâmia, da idolatria, conduz Abraão, forma a nação. Aí
a nação é escrava em Egito, a nação dos deuses, do politeísmo. Aí agora Deus está dizendo: vocês vão sair daí. Observe que primeiro foi saia individualmente, agora saia coletivamente. Observe que Deus está dizendo para o sacerdote: saia, e agora está dizendo para a igreja: saia. Sacerdote que não sai, a igreja fica, também não sai. Sacerdote que não sai do espetáculo, do histerismo, do modismo, do besteirismo, ele condena a igreja. O primeiro a sair é o sacerdote. Ele sai para não permitir, no local onde ele foi chamado para estar, que esteja o que não agrada a Deus. É o que está acontecendo com a igreja brasileira. Os altares das igrejas brasileiras têm todo tipo de cultura que Mamon, Eros, Moloque está implantado neste país. Porque nos agrada agradar vocês. Deus não veio para agradar, Cristo não veio para agradar. Mataram ele porque ele desagradou. Rejeito a Deus porque Deus desagrada. Salvação é um desagrado, salvação é um desagravo, salvação é a contramão, salvação é uma objeção. Não existe salvação legal, não existe salvação elogiosa. Salvação é tirar carrapicho, salvação é retífica, salvação é um conserto de caráter. Se não houver todos esses mecanismos, é religiosidade e não salvação. Veja o que está em Êxodo, capítulo 1, versículo 11 e 14. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço em que os obrigava com dureza. A escravatura por terem abandonado a religiosidade e terem se afeiçoado, terem abandonado a espiritualidade e terem se afeiçoado da religiosidade. É o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém está vendo, ninguém está sentindo, mas tem um peso de escravatura sobre nós. Nós sacerdotes precisamos medir, pesar o que falar. Que estamos nos tornando escravos, porque abandonamos o Senhor. Terceiro, ocorre um período de aproximadamente 800 anos, onde reis e profetas tentam normatizar o povo espiritualmente. Há nesse período um momento desolador, quando Deus não suporta o culto daquela gente. Olha qual foi a resposta de Deus. Isaías 1, 3 a 6. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o povo não tem conhecimento, o povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o sangue de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigado se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça de vocês está enferma, não pensa, não raciocina, e todo o coração está fraco, apaixonado, emocionalmente desequilibrado. Desde a planta do pé não pode andar mais, até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Agora veja o que está no capítulo, nos versículos 10 a 15. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de cultos? Diz o Senhor, estou farto dos cultos de vocês, dos sacrifícios, carneiros e gordura de animais, representa nossos dinheiros, que a gente dá na igreja para comprar a consciência do pastor, para receber cargo. São os presentes que são dados para facilitar as coisas. Deus disse: não me agrada o esforço de vocês, que é o sangue, a gordura de cordeiros e bodes,
Eu não quero o carro de vocês, eu não quero a casa de vocês, eu não quero o churrasco de vocês, eu não quero o presente de vocês. Eu quero graça, eu quero glória, eu quero santidade, eu quero poder, eu quero unção. Chega de culto inóspito da minha presença. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Isso aí são as tradições, são as religiosidades impregnadas da nossa vida. São as culturas dos deuses pagãos que ainda tem na nossa vida. As vossas luas novas, a vossa solenidade, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vocês os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, eu vou tapar o ouvido para não ouvir. Porque as vossas orações estão cheias de fofoca, de vidas que vocês estão destruindo. Sangue. Eu não vou responder se você passa o dia fofocando, passa o dia mexericando, passa o dia trazendo questões, bisbilhotamento da vida alheia. Eu não vou responder você. O sangue de outras pessoas está clamando a mim por tua causa. Você põe defeito na igreja, põe defeito no pastor, põe defeito na família do pastor. Você é uma desgraça na minha casa. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multiplique as vossas orações, não ouvirei. Suas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16. Aí ele dá a receita. Lavai-vos. Lavai-vos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Versículo 17, aprendi a fazer o bem, procurai o que é justo. Olha Romanos 1:17, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Versículo 18, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, se vocês produzirem, acatarem os meus conselhos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã, diz o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Então, o Senhor diz o modelo que vale para a relação Criador-criatura, é isso aí. E esse novo modelo que Cristo, após todo o processo miraculoso de seu nascimento, afirma a sociedade do seu tempo, é esse aí. Põe aí João 12:49. Olha que modelo, olha que processo. João 12:49. Primeiro ele diz: eu tenho falado não de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O que nós pregamos não é do pastor, é do dono das vidas, que faz o coração bater, o sangue correr, a gente respirar, a gente receber o oxigênio, é dele. Porque se é dele eu vou desvirtuar, porque se é dele eu vou desmembrar da tradição, do modelo. Como assim? Como assim? Se essa palavra é do próprio Deus e Ele determinou, quem sou eu para quebrar? Quem sou eu para inverter? Quem sou eu para melhorar? Veja o que ele diz em João 10:10. O próprio Cristo, João 10:10. O ladrão, que é o sacerdote, que é o sistema religioso, não vem senão para roubar, matar e destruir. Isso é uma crítica que ele está fazendo ao sacerdócio israelita. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Então sai daí, saia daí. Essa religiosidade é farisaica, é hipócrita, é cancerista, sai daí. Esse modelo é mercadológico, esse modelo é humanista, saia daí. Veja o que ele diz em João 14:6. Primeiro ele diz que a mensagem não é dele, é do pai dele. Depois ele diz: o sacerdócio israelita, que representa a religião, a tradição, mata, rouba e destrói. Aí ele diz: eu é que sou o caminho, eu é que sou o caminho, eu é que sou a verdade, eu é que sou a verdade, eu é que sou a vida, eu é que sou a vida. A gente vai para onde? Veja o que ele diz em João 4:23 e 24. Mas a hora vem, dizendo para a mulher samaritana, abolindo a religiosidade, a tradição farisaica, hipócrita, falsa, fake.
A hora vem que os verdadeiros adoradores terão que adorar o Pai não em mercadoria, materialismo, evangelho fake, circunstância, um jeitinho, um movimentozinho. A igreja não foi colocada na terra para viver permutando elogio com cargo. A igreja evangélica está doente no Brasil. Todo mundo no evangelho brasileiro quer ser missionária, quer ser pastora, quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser diácono, quer ser presbítero. Se não der, vai embora para outra igreja. Pois vai, desgraçado. Igreja é para salvação, igreja é para adoração, igreja é para renovação, igreja é para avivamento, igreja é para perdão, para restauração, e não comércio, e não câmbio. Igreja é a glória e a graça de Deus descendo à procura do homem, e não procura de posição. E ele diz para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, o Pai procura, o Pai procura. Então não parte de mim o culto, parte da recepção divina. É Ele que está procurando. Você eu não quero, você eu quero, você eu não aceito, você eu aceito. É Ele que procura, é Ele que mensura, é Ele que calcula, é Ele que pesa. Então é esse evangelho que Paulo recebe por revelação. Após o encontro sobrenatural com o Senhor, aí ele ensina em 1 Coríntios 11:1. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus, como eu sou de Cristo. Você sabe quem está falando? A maior autoridade cultural, intelectual do mundo grego e judaico. Vê se Paulo se contaminou com a filosofia grega e com a tradição judaica. Paulo apresentou o novo modelo, a nova adoração. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 11:23, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Primeiro ele chama, vamos imitar Cristo? Depois ele diz, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Há um padrão, há uma essência, há um modelo. E mais, o próprio Cristo, ao instituir sua igreja, deixou com os apóstolos e seus discípulos a regra, o modelo. Põe aí Atos dos Apóstolos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam. Você viu que eles não quebraram. Eles não quebraram. E perseveravam na doutrina, no que é o ensinamento, que é a palavra, que os apóstolos receberam de Cristo. E vivia amizade, e havia comunhão, e repartiam quando alguém estava com necessidade, e estavam sempre nas orações. Essa é a igreja. Essa é a igreja sagrada não tem show, a igreja sagrada não tem stand-up no seu púlpito, a igreja sagrada não tem ingresso para vender para assistir reunião, a igreja sagrada não tem moda, não tem desfile de moda. A igreja sagrada não tem parede preta, bandeira preta. Quebraram a igreja. E o que houve que quebraram a igreja? O que foi que houve? Primeiro, a ausência do ensinamento perpetuado. Começa o movimento de homens contrários à palavra. E os nossos pais foram morrendo, mas a substituição foram com homens com coração de Isaías capítulo 1, 3-16. Corações quebrados, materializados. E o auge desta crise é a revolução protestante, chamada de reforma. Quando nos porões do catolicismo, Deus levanta um padre, um monge, chamado Nicodemos, chamado Lutero. Ele resolve abrir mão da tradição religiosa e vai ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia tem outra visão. Quem lê a palavra, é incrível isso, irmão. Quando ele lê a palavra e lê o justo vive da fé, e não de movimentos, e não de tradição religiosa, ele disse, vou para o pau.
O mundo conhece 3 grandes reformas: Iluminismo, Reforma Industrial e a Reforma Protestante. E Lutero explode, juntamente com outros, Zwingli e outros revolucionários e avivalistas que surgiu naqueles tempos. Mas chega o século XVIII e XIX, começa toda a guerra de novo para desfazer o Evangelho, a ausência do ensinamento perpetuado, e começa um movimento de aculturamento da cultura e a passagem das verdades evangélicas. E a cultura encontra esse vácuo que estava faltando no Evangelho e imprimiu sua maldade. Aquilo que levou a América à falência está a todo vapor aqui dentro. Perdemos a nomenclatura de igreja do nosso português. Surge a nomenclatura de igreja em inglês. Surgem as fantasias americanas que levaram à falência das famílias. E como nós somos imitadores de tudo aquilo que não serve, nós importamos para cá toda a cultura, entre aspas, evangélica americana, e estamos sendo destruídos. Foi tirado o modelo sacerdotal do altar. Foi tirado o modelo musical. Vocês não querem saber o que esses meninos aqui dessa igreja sofrem, os músicos e os cantores. Todas as pessoas músicas que se apresentam aqui, quando conversam com eles, assim: quanto você ganha? Mamon está sempre em primeiro lugar. O dinheiro é sempre em primeiro lugar. Eles não tocam, não os nossos músicos, mas esses músicos evangélicos, eles não tocam para adorar. Eles tocam para ganhar. Se houver uma proposta melhor, eles vão embora. Porque não são vocacionados, não são chamados, não são eleitos, não são escolhidos, não são consagrados. E esse materialismo mamonista invadiu os altares das igrejas. Fruto do iluminismo, fruto da revolução cultural na França, fruto da revolução industrial, fruto do marxismo, do socialismo, do comunismo. Infelizmente nós na América do Sul, quintal do mundo civilizado, estamos sentindo agora as suas consequências. Quais? A materialização das virtudes, que é Mamon, a erotização e a sexualização e a venda do corpo, que é Eros, o avanço da pedofilia, que é Moloque, a briga por visibilidade, posição, cargo, poder, politicagem, que é a vaidade. A vaidade é um Deus, é um dos 7 pecados. A igreja se prostrou a essas demandas, e surgiu o evangelho mercadológico, abafando o evangelho sagrado. Escute isso: no evangelho mercadológico, o sujeito não é membro do corpo de Cristo, é cliente da loja religiosa. No evangelho mercadológico não interessa o ensino da palavra, mas um discurso emotivo de autoajuda e que deixa o cliente religioso acreditando que ele vai ser um super-homem. No evangelho mercadológico importa a igreja como um salão de festa, um espaço de entretenimento e de desopilação para o cliente voltar para casa bem zen. No evangelho mercadológico, a figura do sacerdote é ultrapassada. Vale o personagem representativo de um ator, de um orador, de um transmissor de uma ideia, de um viés. No evangelho mercadológico, vale um sistema produtor de entretenimento, de terapia psicológica, para conduzir o cliente religioso a uma atmosfera horizontal. Você vai ficar bem. No evangelho mercadológico, o cliente religioso é conduzido a ser um pavão pela exaltação, e não uma pomba pela simplicidade, mas sim um escorpião desleal e oportunista, que trai, independente da circunstância. Lembra a metáfora do sapo? Em uma noite chuvosa e fria, o escorpião
pede a ele que atravesse ele no lago. O sapo, inocente e com caráter de bom, disse: pode subir nas minhas costas. Saiu nadando, atravessou, e quando chegou do outro lado, esperou um agradecimento. Ele cravou o pobre do sapo. O sapo, morrendo, disse: por que você fez isso comigo? Me desculpa, por favor, me perdoe, mas esse é o meu caráter. A igreja mercadológica está cheia de escorpiões. O caráter é trair, o caráter é matar. Não nega sua essência. No evangelho mercadológico não há interesse, vontade, motivação para ensinar, para educar, para formatar o reino e o caráter de Cristo do sujeito. No evangelho mercadológico, a prioridade para discurso advindo de versículos propositalmente escolhido para referendar um sentimento motivacional e interesseiro do cliente religioso e do dito cujo que se apresenta como pastor. No evangelho mercadológico, há o interesse de agradar os que detestam Gálatas 2:20. O que é que tem em Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo, e não vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na igreja mercadológica, dá os que detestam o salmo primeiro. O que é que tem o salmo primeiro? Bem-aventurado, bem feliz, salvo é o homem que não anda com os maus conselheiros, que não para no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos fofoqueiros, escarnecedores. Isso é o tipo de mensagem que salva, mas é o tipo de mensagem que não existe na igreja mercadológica. Na igreja mercadológica necessita da mensagem: receba, 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 receba. Mas na igreja saudável, a mensagem é: negue-se a si mesmo. No evangelho mercadológico não há espaço para a mensagem de 1 João 2, 15 e 17. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas é produção do mundo. E o mundo vai passar, e a sua concupiscência também. Mas aquele que suportar, aquele que superar, aquele que se equilibrar, aquele que fizer a vontade de Deus, vai vencer e permanecer para sempre. Oh glória! Infelizmente, o evangelho mercadológico trata os clientes religiosos dessa forma, que necessitam de seus desejos e suas demandas particulares. Eles precisam de carros blindados, eles precisam de casas boas, eles precisam de conta gorda, eles precisam de cruzeiros, eles precisam de muitas férias, eles precisam de roupa de grife, relógio de grife, sapato de grife, caríssimos. Não importa se você não tem o que ganhar, o que vestir, isso é problema seu. Alguns anos atrás, quando eu estava para cobrir isso aqui, pregou neste altar um grande pastor desse Brasil, que após o culto ele me chamou com a família para almoçar em um restaurante rico da cidade, e quem pagou foi ele. E após o jantar, eu estava com algumas pessoas daqui, e ele disse: Gessé, deixa eu te ensinar a trabalhar. Se o Ministério Canaã render 500 mil, você paga energia, paga os impostos, paga alguma coisa, o resto sem bolsa. Que ovelha foi feito para enricar pastor. Eu quase morro de vergonha, porque naquele momento acabou algumas pessoas que eu estava tratando espiritualmente decepcionada com outras igrejas. Esse cidadão, depois desse encontro, me chamou de palhaço, porque eu não comunguei com ele em roubar os crentes, em devorar as ovelhas. Eu disse para ele: me perdoe, meu irmão,
Mas desde o meu avô, eu aprendi que Malaquias 3:10, os dízimos e as ofertas da igreja é para manter a igreja. Eu aprendi na Bíblia que o dinheiro da igreja é para manter o reino e não o rei. Nós estamos na graça. Jesus é o exemplo. Capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: eu tinha a prerrogativa de fazer vocês me sustentarem, mas eu não quero ser escândalo para o mundo. Eu quero que o mundo glorifique a Cristo. Todas as pessoas que chegam aqui, a primeira coisa que perguntam é onde é que eu moro e qual é o carro que eu ando. É incrível. Não são membros, são líderes. Todos os líderes que chegam aqui, que olham para isso aqui, perguntam a quem está apresentando onde é que ele mora e qual é o carro dele. O Ministério Canaã está se colocando, se propondo a quebrar essa cultura. O Ministério Canaã está se oferecendo à sociedade brasileira para quebrar essa cultura. O Ministério Canaã está se propondo à cultura brasileira para quebrar essa cultura. Evangelho não é câmbio, evangelho não é comércio, evangelho não é mercado, evangelho não é balcão de negócio, evangelho é graça, evangelho é purificação de pecado, evangelho é salvação, evangelho é perdão, evangelho é Cristo descendo à procura dos homens para revolucionar a sociedade. No evangelho mercadológico apresenta-se uma visão humanista, aqui agora, materialista, em que os clientes religiosos produzem apenas uma visão mecânica de mundo. E para terminar, qual é o contraponto? O evangelho sagrado. Escutem e anotem se puder. No evangelho sagrado, o sujeito nasce de novo. No evangelho sagrado, o sujeito se torna membro do corpo de Cristo. No evangelho sagrado interessa a pedagogia, o ensino da palavra, o sermão expositivo, mostrando que somos dependentes de Deus. No evangelho sagrado, a igreja é um local santificado, sagrado, reservado para adoração, obediência, serviço e entrega à espiritualidade. No evangelho sagrado, o sacerdote é um homem com histórico de chamado, vocacionado, e que tenha as características de Cristo, e não de um ator de novela, de um ator de cinema, ou de um ator de teatro. No evangelho sagrado, o Senhor primeiro limpa, o Senhor primeiro normatiza. No evangelho sagrado não sai do lixo para o altar. No evangelho sagrado não sai de presídio para altar. A salvação é para todos, mas o chamado e a vocação tem uma normatização. Deus testa o caráter. No evangelho sagrado não é para quem está desempregado. Eu estou desempregado, quero viver, vou arranjar 10 crentes para me sustentar. Isso é evangelho mercadológico. No evangelho sagrado, o cristão busca o novo nascimento, a redenção, a justificação, a santificação, e não um momento de catarse religiosa. No evangelho sagrado não há interesse material. A prioridade é a relação com Cristo. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. No evangelho sagrado não há discurso saci pererê, onde é buscado um versículo para um discurso de 1 hora, para render dinheiro. Eu pedi ao pastor Davi que me trouxesse um pastor para pregar aqui, agora no início de janeiro. E o pastor Davi fez uma ligação para um pastor mediador, e o pastor mediador disse assim: diga o pastor Gessé que ele não vai se arrepender de trazer esse pastor para pregar no Ministério Canaã. Porque onde esse pastor chega, ele faz campanha, arrecada das pessoas o dinheiro que está todo na conta. Eu te desligo o telefone, Davi. Esse pastor jamais pregará na Canaã. Para pregar aqui é para amar as almas, ganhar as almas para o reino de Deus e não para arrecadar dinheiro. Olha os milagres de hoje em dia quais são. Vergonha, é uma vergonha. No evangelho sagrado não há discurso saci pererê, onde é buscado um versículo para um discurso sem vida e sem essência. Ao contrário, há um texto, um contexto, pós-texto, pretexto para explicar, ensinar, revelar as virtudes do reino. E para encerrar,
No Evangelho Sagrado se busca agradar a doutrina de Cristo. Como por exemplo, 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Gálatas 2,20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 3, 1 e 2. Buscai, atentai, olhai, pensai para o que está lá em cima. Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Por fim, o Evangelho Sagrado apresenta uma visão futurística, espiritual, divina, gerando fiéis ao propósito da salvação, para se ter uma visão correta de mundo. Encerro dizendo o que Paulo ensinou a Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como crente, que não tem de que se envergonhar, que viva bem a palavra da verdade. Romanos 12, 1 e 2. Rogo pelas misericórdias de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para descobrir o gozo da salvação, o néctar da espiritualidade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 13,15. Veja o que diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E por último, Jeremias 48, 10 e 11. É uma lei terrível. Maldito aquele, maldito aquele, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue, ou a palavra, para não salvar as vidas. Agora João 10 e 12. João 10 e 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Dá um brado de glória, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Bem alto diga comigo: nós somos uma igreja sagrada, que ama a palavra, que adora o Deus verdadeiro.